Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo hoje para o canal. Eu quero começar te fazendo uma pergunta. Você investe em títulos do Tesouro Direto ou não? Comenta aqui embaixo nos comentários para eu saber. E se você investe em títulos do Tesouro Direto, mais especificamente títulos pré-fixados e títulos IPCA, você chegou a olhar o seu extrato, ver quanto que você tem investido nos últimos dias? Se você fez isso, você se deparou com algum tipo de prejuízo ou rentabilidade abaixo do esperado? Pois é, isso é exatamente o que está acontecendo com grande parte das pessoas. E é por isso então que eu resolvi gravar esse vídeo para te explicar o que está acontecendo com os investimentos em Tesouro Direto. Tem muita gente aí que eu sei que está com prejuízo, uma rentabilidade negativa em Tesouro Pré-fixado e em Tesouro IPCA. Inclusive, me conta aqui embaixo se essa é a sua situação. Eu quero explicar para você o porquê que isso está acontecendo, quais são as perspectivas futuras, se isso vai permanecer ou se há uma tendência de que isso se reverta. E também eu quero te explicar o porquê que não vale a pena você, no momento em que você está com uma rentabilidade negativa como essa, você vender os seus títulos do Tesouro Direto. Vou falar tudo isso para vocês lá na análise que eu vou fazer na tela do meu computador, mas não sem antes te dar um recado bem importante. Se você gosta dos vídeos que eu faço aqui pro canal, se você gosta da minha didática, quer aprender muito mais sobre investimentos de renda fixa, renda variável e investimentos no exterior, estão abertas as inscrições para o meu curso A Sua Jornada Financeira. Nesse curso você vai conseguir se tornar um meu aluno, aprender sobre renda fixa, renda variável e investimentos no exterior, pagando apenas R$ 15,90. Se você tiver interesse em se tornar um meu aluno, acesse o link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Dado esse recado, vem aqui comigo na tela do meu computador para você, enfim, entender o que está acontecendo com os títulos do Tesouro Direto que estão com rentabilidade negativa, quais são as perspectivas futuras, se isso vai se manter ou se isso vai se modificar e o que você precisa fazer agora com os seus investimentos que estão aí no vermelho. Bom, pessoal, já estamos aqui dentro do site do Tesouro Direto, mais especificamente na parte de preços e taxas dos títulos públicos que estão sendo oferecidos aqui na plataforma do Tesouro Direto. É muito importante que você saiba, né, que cada um desses tipos de títulos aqui, Tesouro Pré, Tesouro Selic, Tesouro IPCA, cada um deles tem uma forma de rentabilidade diferente, né, com base nesses indexadores que estão aqui, né, que atrelam a rentabilidade à forma como o seu dinheiro que vai estar investido nesses títulos públicos vai render. E mais especificamente tem dois tipos de títulos aqui que sofrem o que a gente chama de marcação a mercado. O que é? Uma rentabilidade diferente da acordada caso você resgate esses investimentos até o vencimento. Essa flutuação na rentabilidade antes do vencimento, que pode ser maior do que a contratada ou menor do que a contratada, se chama marcação a mercado. Inclusive, eu já expliquei detalhadamente o porquê que a marcação a mercado acontece nesse vídeo que eu vou deixar aqui nos destaques. Mas basicamente o que você precisa saber agora para você entender esse vídeo é que a gente tem dois tipos de títulos que sofrem a marcação a mercado, que são os títulos pré e os títulos IPCA. Os títulos do Tesouro Selic, eles não sofrem muita marcação a mercado, sendo por isso então ideais para você colocar aquele dinheiro que você pode resgatar a qualquer momento. Inclusive eu já falei aqui nesse vídeo que é o guia do Tesouro Direto, eu vou deixar ele aqui salvo nos destaques. Mas se você não investe em Tesouro Selic e sim em Tesouro Pré-fixado e IPCA, se você quer resgatar antes do vencimento, você tem que saber que seu dinheiro ele vai estar sujeito, então, a essa variação, a essa flutuação da rentabilidade chamada marcação a mercado. E a marcação a mercado, ela está intrinsecamente ligada, pessoal, quando ocorre uma variação significativa nas taxas de rentabilidade do seu título, e tanto o título pré quanto o título IPCA. E o que a gente viu que aconteceu nas últimas semanas no Tesouro Direto, pessoal, foram que tanto as taxas dos títulos pré quanto as taxas dos títulos IPCA, elas dispararam. Se a gente descer um pouquinho mais aqui a tela e vir aqui na parte de histórico de preços e taxas, e se eu selecionar aqui para vocês verem Tesouro Pré 2029 e a gente pegar, né, um prazo aí desde o início de 2022 para a gente analisar as taxas em que estavam sendo negociadas esses títulos públicos, a gente pode ver que aqui do início de novembro até o final de novembro, o momento em que eu gravo esse vídeo, as taxas desse título pré-2029, elas dispararam, né? Até antes do início de novembro, essas taxas estavam aqui gravitando entre 11,7%, 11,8%, 11,9% até 12%, mas não passava muito disso. E simplesmente entre os dias 4
e o dia 23/11, ou seja, um curto período de tempo, as taxas saíram de 11,7 para 13,87, inclusive nesse intervalo aqui as taxas chegaram a ultrapassar 14% e agora reduziram um pouco, né, sendo negociado na faixa de 13,5%, 13,6%. E para você que investiu nesse tipo de título, né, e não estava objetivando levar até o vencimento, o que você precisa saber é que quando as taxas desse tipo de título, e esse raciocínio se aplica tanto ao título pré quanto ao título IPCA, quando as taxas disparam, o preço do título ele tem um comportamento reverso, o preço do título ele cai. Isso acontece tanto no título pré-2029 quanto também nos títulos IPCA. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo com o IPCA 2035. E se você tem uma taxa, né, que subiu significativamente nos últimos dias, em 1º de novembro, por exemplo, esse título estava sendo negociado a taxa de IPCA mais 5,67 e em um curto período de tempo ele passou para IPCA mais 6,26. E quando a taxa sobe, pessoal, o que acontece? O preço do título ele tem um comportamento oposto ao da taxa. Se a taxa sobe, o preço do título cai. E foi exatamente o que aconteceu aqui após essa disparada nas taxas dos títulos pré-IPCA no mês de novembro de 2022. E aí, então, todo mundo que comprou tanto o título pré quanto o título IPCA com taxas mais baixas, iguais às que a gente estava vendo há alguns meses atrás, num momento como esse está sofrendo, porque a taxa subiu, o preço do título caiu, derrubando inclusive a rentabilidade dos seus aportes anteriores que você fez e que você conseguiu taxas inferiores às que estão sendo negociadas aqui no momento, como de 13,63% no Tesouro pré-2029, de IPCA mais 6,2% nos títulos 2035 e 2045. Quero te mostrar, inclusive na prática, te mostrar o que está acontecendo com os meus investimentos, né, com os investimentos que eu faço na carteira que eu construo junto com os meus alunos. E se você vier aqui na parte de login e acessar o seu extrato de investidor do Tesouro Direto, né, você vai conseguir consultar todos os seus aportes. Aqui para ilustrar para vocês, eu trouxe uma posição que eu faço junto com os meus alunos, né, uma carteira didática em títulos pré-2029. Desde o início do ano, eu junto com os meus alunos, a gente começou a fazer aportes aqui em Tesouro Pré-Fixado 2029. E o que eu quero que vocês percebam, que vocês prestem bastante atenção, é nessa coluna aqui de rentabilidade contratada e nessa coluna de rentabilidade acumulada. Se vocês forem olhando aqui, pessoal, a gente conseguiu fazer aportes com várias taxas, né? Taxas de 12, 11,92, 13, 13,26, 13,5, depois as taxas voltaram a cair um pouquinho e agora ao final voltaram a subir, sendo que no último dia 23 de novembro eu comprei títulos pré-2029 com uma taxa de 13,83%, quase 14%. Hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, esse mesmo título está sendo negociado a 13,63% e a gente pode então perceber que a gente tem títulos aqui que eu já comprei anteriormente com taxas abaixo dessa taxa atual de 13,63% e a gente tem um título aqui com uma taxa superior à rentabilidade atual de 13,63%. E a depender, pessoal, para cada um desses aportes que a gente fez, a marcação a mercado ela atua de uma forma distinta. Se a gente teve aportes anteriores com taxas mais baixas, né, do que comparadas às atuais, aqui, por exemplo, em abril de 2022 eu fiz um aporte com uma taxa de 11,92% e hoje a taxa está em 13,62%, o que acontece? Né? Se depois que eu investi a taxa subiu, eu comecei a ter perdas de marcação a mercado. E se eu resgatar, por exemplo, esse aporte que eu fiz em 13 de abril de 2022, agora eu vou ter um prejuízo, vou resgatar menos dinheiro do que eu investi, eu vou ter um prejuízo de 2,88%. Por outro lado, se a gente pega um título aqui em que a gente teve uma rentabilidade contratada acima da taxa que está sendo praticada atualmente, que é o caso desse último aporte que eu fiz em 23 de novembro de 2022, eu consegui uma taxa de 13,83%, enquanto agora a taxa está em 13,63%. E com esse aporte aqui que eu fiz, em menos de 7 dias, eu já consegui ter uma rentabilidade positiva de 0,5%. O que é uma rentabilidade acima do esperado, acima do projetado para aquele momento. Se a gente clica aqui nesse símbolozinho verde que tem ao lado de cada aporte que você faz, esse daqui que eu estou circulando com o cursor, você consegue inclusive acompanhar o comportamento do seu título frente à marcação a mercado. Sempre a linha em azul claro desse gráfico, e você consegue ver esse gráfico em todos os aportes que você faz, sempre essa linha azul claro representa a sua rentabilidade real, aquela que você está tendo no momento. E a linha azul escuro representa a rentabilidade teórica, ou seja, a rentabilidade que você contratou, que é a rentabilidade que você vai receber se você levar até o vencimento.
É importante que você saiba que em qualquer título do Tesouro, seja pré, seja IPCA, se você levar até o vencimento, você tem a garantia de receber a rentabilidade contratada. Contudo, se você resgata antes do vencimento, você estará sujeito à marcação a mercado, que ela pode ser positiva, ou seja, te entregar uma rentabilidade acima da contratada para aquele período ou abaixo da contratada para aquele momento. E nesse gráfico aqui, desse exemplo, em que eu consegui uma taxa acima, maior do que a que está sendo praticada nesse momento, a gente consegue ver que a linha da rentabilidade real, ela está acima da rentabilidade contratada, ou seja, você está tendo ganhos claros de marcação a mercado, está tendo uma rentabilidade acima da contratada. Por outro lado, se a gente pega um título aqui que a gente conseguiu uma taxa bem menor, como esse aporte aqui de abril de 2022, se a gente der uma olhadinha, a gente vai ver que a nossa rentabilidade real, representada pela linha em azul claro, ela está bem menor do que a rentabilidade teórica representada pela linha em azul escuro, mostrando que nesse aporte aqui a gente está tendo prejuízo, perdas com a marcação a mercado, que só serão revertidas, pessoal, no momento que a taxa que você contratou, que aqui no caso é de 11,92%, tiver superior à taxa que está sendo praticada nos títulos pré daquela mesma característica, aqui no caso pré-2029, tiver menor do que a taxa contratada. Então, nesse tipo de aporte aqui, que eu estou mostrando para vocês, em que está havendo uma perda clara de marcação a mercado, você só vai conseguir ter ganhos de marcação a mercado caso a taxa dos títulos pré elas caiam abaixo de 11,92% ou caso você leve esse título até o vencimento, que aí você não vai ter nenhum tipo de perda, já que sempre que você leva um título até o vencimento, você vai receber a rentabilidade contratada, que aqui no caso é de 11,92%. E frente a esses dois cenários que eu mostrei para vocês, um cenário de ganho com a marcação a mercado e um cenário de perda, é muito importante, que tem muita gente aí que está tendo um cenário de perda como esse que eu mostrei aqui, e é muito importante num momento como esse, você ter ciência do que pode acontecer no futuro, do que é mais provável que aconteça, e do que você tem que fazer agora. Muita gente num cenário como esse me pergunta assim: Sofia, será que é o momento de eu vender esse título então, já que eu consegui uma taxa ruim, e utilizar esse dinheiro, mesmo que eu tenha um prejuízo aí no curto prazo, utilizar esse dinheiro até mesmo para comprar um título novo com uma taxa maior? Aqui no caso, por exemplo, trocar esse aporte que eu fiz em Tesouro pré-2029 com uma taxa de 11,92% para o título que hoje no momento está com uma taxa de 13,63%? Muita gente pensa que isso vale a pena, pessoal, mas na verdade não vale. Isso porque a perda que você vai ter resgatando esse título no prejuízo agora, antes do vencimento, não será recompensada pela rentabilidade adicional que você vai ter ao comprar um título novo, com uma rentabilidade, com uma taxa superior. Isso aqui não vale a pena, pessoal. O prejuízo que você tem não é recuperado pela rentabilidade adicional. Então, não vale a pena você fazer esse tipo de troca, seja no Tesouro Pré, seja no Tesouro IPCA. Nesse tipo de cenário, em que as pessoas estão perdendo com a marcação a mercado, o que a gente tem que fazer? Você tem que carregar esse título, pessoal, e esperar uma queda nas taxas dos títulos públicos, para que você aí sim consiga recuperar essa perda de marcação a mercado e aí sim vender esse título antes do vencimento, sem nenhum tipo de prejuízo. E na pior das hipóteses, pessoal, se as taxas não caírem, você vai ter que levar esse título até o vencimento para que você tenha o recebimento da rentabilidade contratada. E diante desse cenário, quais são as perspectivas futuras que a gente tem para as taxas dos títulos públicos? Eu já falei algumas vezes aqui no canal que as taxas dos títulos públicos praticadas aqui no site do Tesouro Direto, elas estão diretamente ligadas à percepção de risco de se investir no Brasil. Quando aumenta a percepção do mercado financeiro de investir no nosso país, essas taxas aqui disparam. E quando o mercado está mais seguro, está mais confiante com relação ao futuro econômico, futuro fiscal do Brasil, essas taxas aqui caem. Então, é fundamental para que essas taxas venham a cair no futuro, daqui a 1, 2, 3 anos, que a gente tenha um maior rigor fiscal, uma condução do governo federal de controle e de equilíbrio das suas contas públicas. Se a gente tiver aí pelos próximos 4 anos um governo do PT em que efetivamente vai haver um gasto muito maior do que a arrecadação, um prejuízo, um déficit nos cofres públicos e que a nossa dívida pública aumente de forma acelerada, infelizmente, pessoal, não vai ser possível a gente ver, pelo menos no curto prazo, daqui a 1, 2, 3 anos, essas taxas caírem. E enquanto isso acontecer, na minha visão, você não deve fazer nada com seus títulos, deve deixar eles aplicados da forma como eles estão. Se por acaso o Congresso Nacional conseguir fazer uma oposição e não aprovar as medidas de gasto que o próximo governo aí está querendo tomar, aí sim a gente vai conseguir ter uma queda
nessas taxas praticadas e aí sim você vai conseguir reduzir ou até mesmo zerar suas perdas com marcação ao mercado para você conseguir fazer aquilo que você bem entender aí com o seu dinheiro. Mas no momento, pessoal, a gente está passando por um momento de muito estresse, principalmente porque o presidente eleito Lula ele ainda não tomou posse. Há um grau de incerteza elevado do que vai acontecer, sobretudo em 2023, o que Lula efetivamente vai impor em prática, né? Quais promessas de governo ele vai cumprir, quais promessas ele não vai cumprir. E tudo isso está deixando o mercado financeiro muito estressado, fazendo com que essas taxas, então, disparem. Se vocês derem uma olhadinha aqui comigo, esse gráfico, ele acompanha os juros futuros para o ano de 2029, que é exatamente o ano desse título pré-2029 que eu estava analisando aqui com vocês. E se a gente parar para dar uma olhadinha, até o dia 9 de novembro aqui, os juros futuros para 2029, ou seja, a precificação do mercado financeiro, né, dos juros que estarão sendo praticados em 2029 aqui no Brasil, a gente pode perceber que até o início de novembro, a gente tinha juros futuros aqui em torno de 12% ao ano. E que simplesmente em pouquíssimos dias, esses juros futuros dispararam, chegaram até mesmo a bater aqui quase 13,8%, mostrando justamente isso aqui que eu estou contando para vocês. Esse aumento repentino da percepção de risco de se investir no Brasil, justamente por causa das falas muito polêmicas aí que foram mal recebidas pelo mercado, proferidas pelo eleito presidente Lula, de que ele não se importaria em manter o controle da dívida pública e o teto de gastos. Então, enquanto, pessoal, a gente realmente ver uma indefinição com relação ao que o próximo governo, que vai tomar posse agora em janeiro, vai fazer com relação ao gasto público, com relação à condução da nossa política econômica fiscal, a gente muito provavelmente vai continuar com juros futuros muito elevados e, consequentemente, com taxas dos títulos pré e IPCA também muito elevadas. Eu, particularmente, acho que essas taxas estão altas demais. Não acho que o governo ele vai conseguir fazer tudo o que ele pretende, até porque o governo federal, o executivo, ele não governa sozinho. Ele precisa negociar com o Congresso Nacional e o nosso Congresso Nacional, ele não tem maioria pró-governo. Então, o presidente eleito Lula e o PT vão ter que negociar muito com o Congresso Nacional e a minha visão é que a partir de 2023, essas taxas aqui, elas voltam a cair pelo menos um pouco, né? Os ânimos do mercado, eles tendem a se arrefecer, né? À medida em que o governo federal, ele não conseguir, junto ao Congresso, ter um cheque branco para fazer tudo aquilo que ele pretende. Pode ser que nada disso aconteça, que essas taxas inclusive subam ainda mais, e aí a sua única alternativa como investidor do Tesouro Direto é levar esses títulos até bem próximo do vencimento, né, para que você não tenha marcação a mercado aí incidindo sobre os seus investimentos. Agora, a minha perspectiva e a minha sincera esperança é que sim, essas taxas voltem a cair a partir de 2023, né, justamente porque o Congresso Nacional, ele já tem dado sinais aí de que ele não vai fazer tudo que o governo federal quer, né, sobretudo na área fiscal e na área econômica. Então, pessoal, basicamente é isso, mantenham a calma. Se você tem investimentos em Tesouro Direto, está negativo, não fique nervoso, não fique preocupado, isso está acontecendo com absolutamente todos nós. Eu mostrei aqui na prática para vocês isso acontecendo com os aportes que eu faço junto com os meus alunos. Mostrei o porquê que isso acontece, em virtude da disparada nas taxas praticadas nos títulos pré e IPCA. E quero te mostrar que você então tem duas alternativas. Né? Levar esse título até o vencimento para que você tenha garantia de ter a rentabilidade contratada, ou assim como eu, aguardar pelo menos o curto prazo aí, o início de 2023, para a gente ver se essas taxas aqui voltem a cair e aí a gente consiga minimizar e até mesmo zerar nossas perdas de marcação a mercado, o que é o que todo mundo espera, o que é o que todo mundo aguarda, né? Afinal de contas, nenhum de nós quer ficar no prejuízo com os nossos investimentos, sobretudo em renda fixa, como é o caso do Tesouro Direto. Espero que esse vídeo tenha esclarecido para vocês um pouquinho, né, do porquê que tanta gente está com investimentos em Tesouro Direto no negativo, e quero também trazer a minha perspectiva, a minha estimativa, que é de que pelo menos um pouco essas taxas caiam a partir do ano que vem, né, passado aí esse período turbulento de transição entre dois governos. Então, né, por pior que seja a precificação que o mercado financeiro esteja fazendo com relação ao governo do PT, eu tenho fortes esperanças de que essas taxas venham a cair, venham novamente se reduzir durante o ano de 2023, equilibrando aí o efeito da marcação a mercado sobre os seus títulos públicos. Esse era o recado que eu tinha que dar hoje para vocês. Se você tem alguma dúvida, algum comentário, alguma observação, sugestão, coloque aqui para mim nos comentários. Por hoje é isso e até a próxima.